Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Deploy. É uma honra ter vocês por aqui. Hoje vamos fazer a nossa segunda sessão sobre o Azure Cosmos DB for NoSQL. Tem algumas coisas bem legais aqui. Essa parte 2 ela é um pouco mais aprimorada, digamos assim. Então tem algumas coisas bem interessantes para a gente poder ver aqui. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Tem bastante assunto interessante, tem bastante coisa legal também que a gente está fazendo aí, como esse, esse que você está assistindo aqui sobre o Cognos DB parte 2, tá? Beleza, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso código. Para quem não viu a parte 1, a gente deu uma introdução sobre conceitos de NoSQL e a gente também falou bastante sobre o Cosmos DB, tá? E a gente fez algumas implementações aqui, demonstrando operações CRUD, operações do tipo book, por exemplo, você inserir bastante coisa, né, em massa. É, leitura também, né, e leitura paginada, o que foi um tema bem interessante que a gente tratou aqui no canal, tá? Como fazer isso com Cosmos. É um pouquinho diferente, meio que já está pronto a paginação, entendeu? E a gente ensina como fazer aqui. A gente também falou de operações do tipo de update, tá? Ou upserting, tá? Existe uma diferença. A gente falou disso no vídeo 1. A gente falou sobre o TTL também, né? Time to Live. Então, quanto tempo o dado vai ficar vivo dentro do documento, dentro do container, tá? E não é container Docker, é container do Cosmos DB, tá? Então, na parte 2 aqui, agora a gente vai ver outras coisas. Deixa eu botar um breakpoint aqui e inicializar nosso projeto. A gente vai seguir aqui um pouco até no ritmo que a gente estava, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, deixa minha aplicação subir, rodar até aqui. Ela deu um problema. Deixa eu ver o que foi. Unauthorized. Ah, minha chave. Eu regerei a chave. Deixa eu reapontar as minhas chaves aqui. Um minuto. Bem, já que essa chave eu vou jogar fora depois, pensei aqui em mostrar para vocês aonde está essa configuração da chave no projeto, já que eu estou passando também o projeto para vocês, né? Também estou dividindo essa construção com vocês. Então, ó, o projeto, ele usa User Secret. Então, aqui, ó, eu venho, ó, Manage User Secret, tá? E ele vai abrir esse arquivo aqui, ó, secret.json. Onde é que está esse apontamento, tá? Esse apontamento, ele fica aqui, ó, no CSProj, tá? Existe essa tag aqui, o User Secret ID, que ele faz menção aqui, esse nome da pasta tem que ser, deixa eu abrir aqui, ó. Vocês vão digitar iniciar, executar e vão digitar isso aqui, ó. Tá? appdata, entre percent, tá? Barra Microsoft, barra User Secret. Vocês vão abrir essa pastinha daqui, ó, onde vão ter o nome da pastinha, por exemplo, essa daqui é a pastinha que tem o arquivo de secret daquela minha configuração que está lá. Ó. Deixa eu abrir aqui no VS Code e mostrar para vocês as chaves que a gente está usando aqui. Ó. Ele está abrindo aqui na outra tela, só um minutinho. Ó, vem para cá, aqui, ó. Então, esses aqui são os apontamentos. Então, User Secret, muito bom, fica na máquina, então usem, tá? Bem legal. Então, beleza. Já refiz o apontamento aqui, né? Deixa eu ver meu arquivo aqui. Essa chave de serverless. Deixa eu pegar a chave aqui, ó. A chave, entrei no meu Cosmos, tá? Vim aqui, ó, em Key, que é aqui dentro de settings, tá? Esse aqui normalmente vai vir mais fechadinho assim. Então, você vem aqui, a parte de Key, vai estar primary Key, tá? Ou a secundária aqui embaixo. Essas são read e write, ou seja, leitura e escrita. Existem também as chaves de somente leitura, tá bom? E também chave primária, chave secundária, sempre para você poder atualizar a primária, você pula para a secundária, regera a primária, como eu estou fazendo esse exercício aqui, ó, ele vai regerar a chave, ele está regerando a chave aqui para você poder atualizar. Isso é uma prática muito boa, tá? E muito válida. Então, vou pegar essas chaves aqui, ó.
Vou atualizar aqui no meu endpoint serverless. Esse aqui é o meu endpoint serverless. Então vou atualizar o valor da chave aqui. Legal. Vou rodar de novo. E aí vamos ver o que ele vai conseguir executar dessa vez, ó. Terminalzão aqui. Bem, ele deu problema falando que tem alguma coisa que está errada. Eu acho que tem alguma coisa na nossa secret que está errada. Aparentemente não. O que será? Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá com igual a mais lá, ó. Peguei, hein? Eu achei estranho aqui, normalmente vem dois só. Tinha um igual a mais. Ó, vou rodar de novo, hein? Vocês terem atenção aí, tá vendo? A aplicação ela não tá subindo, tá dando erro. Eu gosto de resolver os erros. Ó, beleza, passou. Beleza, chegamos no nosso ponto aqui. Conseguimos passar dos problemas. Foram até razoavelmente fáceis. Então vamos lá. Ó, a gente está olhando para esse banco aqui, que é o banco serverless, tá? Deixa eu conectar nele aqui. Lembrando que a gente tem essa ideiazinha assim para a gente poder mexer no banco, tá? A gente tem aquela cosmos.azure.com também, tá? Essa daqui você vai escolher qual subscription que você quer e qual database que você quer escolher. E aí ele, ó, vai conectar no serverless aqui para mim, tá bom? Mas é a mesma interface, bem próximo dessa aqui, tá? Então, ó, a gente vai ter atenção nesse banco de dados aqui e esse documento aqui, por enquanto a gente não vai mexer nele não, tá? Eu vou criar um simple products aqui, ó. Tá? Então vou criar, se ele não existir, então ele já me devolveu aqui. Se a gente abrir, dar um refresh aqui, ó, apareceu o nosso simple project, simple product, desculpa, tá? Não precisa se atentar muito às propriedades do container, não vou entrar muito nas propriedades agora, tá? Mas a gente vai ver algumas outras coisas aqui. Vou configurar o meu faker da biblioteca do Bogus. A gente falou um pouquinho dele também, outros projetos, mas aqui também no vídeo 1, tá? E, peraí. Deixa eu dar um pause aqui, que eu estava testando as coisas. E esses dois daqui, a gente precisa tirar o comentário que eu quero rodar ele. Aqui é um V2 e aqui é um V2 que eu renomeei esse nome de container. Refatorando o código. Então vamos lá. Vamos executar aqui e vamos mostrar um pouquinho do código que a gente preparou aqui para poder conversar no canal. Beleza? Então, ó, criou, configurou e a gente vai começar a falar sobre transação. Então, como é que a gente faz uma transação no Cosmos DB, for NoSQL, tá? Então, ó, eu vou, por exemplo, gerar dois registros aqui em memória, tá? Então, eu tenho aqui ó, o índice 0, tá? Que eu tenho um produto aqui dentro, tá? Ó, rústico, algodão, mouse e pequeno granito queijo, tá bom? Então, eu tenho esses dois produtos. Vamos supor que esses dois produtos, eles fazem parte, tá? De uma transação, né? Então, só faz sentido inserir tudo, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente, na verdade, vai criar uma transação batch, tá? Com esses dois produtos, tá? E eu deixei aqui comentado esses itens, por quê? Porque ao invés de usar o create item, você pode usar upsetting, você pode usar um delete, você pode usar um replace. Tanto faz a operação que você vai usar aqui. É uma transação, tá bom? Então a gente configura a nossa transação aqui, ó, create transaction batch, tá?
E aqui embaixo, de fato, você vai pegar esse batch que você configurou aqui, você vai dar um execute nele, tá bom? E o resultado dessa sua transação, tá? O resultado dela vai ter um status code. Por exemplo, aqui, ó, deu um status de sucesso, deu um status de sucesso. E aí você pode considerar que essa transação ela foi realizada com sucesso, tá bom? E a gente vai ter aqui o produto 1, o produto 2 persistido lá com seus IDs, com tudo configuradinho. Então, se a gente vier aqui, ó, por exemplo, essa propriedade name, tá? Vou vir aqui, ó, items. Então, vou botar aqui, ó, where c.name igual a um nomezinho que na verdade é esse item até que está aqui na tela, tá? Mas ó, a carinha está aqui, tá bom? Então, item persistido através de uma transação. Vou limpar aqui, ó, mostrar que na verdade os dois itens que a gente colocou lá são esses dois aqui, que é o pequeno grande do queijo e o rusco algodão mouse. Tudo bem? Boa. Então já vimos como é que a gente faz uma transação. Aqui infelizmente está quebrado, mas eu consigo fazer assim para ficar melhor para a gente poder ler. Tá bom? Aqui eu só estou pegando os itens mesmo, tá? A transação em si foi executada aqui em cima e foi confirmada a execução com sucesso através dessa condição if, tá bom? Aqui embaixo é só para a gente poder ver o resultado ali do objeto, tá bom? Legal. Concorrência. Esse item também é bem interessante da gente poder conversar sobre, tá, pessoal? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, os dados eles podem ser atualizados por várias pessoas naquele momento. Então, qual é a melhor forma, tá, de acordo até com a documentação, de você trabalhar essa atualização dos itens, né, simulando concorrência? Então, vamos entender um pouquinho das nossas implementações aqui. Então, a gente tem um método aqui, né, de controle de concorrência. É um nome qualquer, isso não é importante. Onde a gente vai, por exemplo, aqui, ó, vamos criar dois produtos, tá? A gente vai inserir o primeiro produto lá no nosso banco. Então, se a gente olhar aqui agora, ao invés de um produto, a gente vai ter 3 produtos, tá bom? Então, eu vou ver, eu vou fazer fazer a leitura, tá, daquele ID que eu acabei de gravar. Quero ver se aquele item está de fato lá no banco, tá? Então, o item está lá no banco, tá bom? O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou usar uma estratégia baseada em eTag, tá? O eTag, ele meio que vai dizer para você o estado que aquele objeto estava na hora que você leu, tá? Então, por exemplo, quando você lê uma informação do banco, você, por exemplo, vai ler lá nome, Felipe, tá? Canal, deploy, e aí vai vir um hash daquele estado, naquele momento que fez a leitura, tá bom? É muito recomendado que a gente sempre use a configuração da eTag que a gente está obtendo para a gente fazer uma operação. Por quê? Porque a gente vai garantir que o dado que a gente está pedindo para atualizar foi baseado numa leitura que a gente fez e não baseado no jeito que ele está no banco de dados hoje. Conseguiram entender a ideia? Então, quando eu leio uma informação do banco, eu trago com ela o estado dela. Então, eu quero atualizar aquela informação desde que o estado dela, ou seja, as propriedades dela, estivessem preenchidas da forma que eu li, tá? Então, sempre que a gente for fazer uma operação, a gente tem que usar eTag. Isso é muito importante para o Cosmos DB, tá? Para outros bancos de dados existem outras estratégias para fazer isso, tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Ó, vamos supor
que a gente tenha um cliente, tá? Então imagina que tem alguma pessoa em algum lugar do mundo que é cliente no nosso sistema, tá? E ele leu uma informação, tá? Ele pegou lá um produto qualquer, tá? E esse produto tem essas propriedades aqui, tá bom? Nesse estado aqui. Então, o ID é tal, o name é tal, o preço é tal, tá bom? E deixa eu tirar esse zoom aqui para a gente poder conversar. E ele pegou o name, tá? Que a gente viu que é. Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, inteligente metal salsicha. Ele trocou para sorvete, tá bom? E aí, nesse intervalo de tempo entre ele fazer isso daqui, tá? E ele voltar a fazer a terminar a operação dele, entrou um concorrente, entrou o cliente 2 e leu o mesmo objeto, tá? Product1.id. Então ele vai ler lá do banco o ainda no banco de dados inteligente metal salsicha, beleza? E ele, ao invés de renomear para sorvete, ele colocou picolé, tá? E aí, olha o que ele fez. Ele fez uma solicitação de upserting, tá? Upserts, e passou o objeto com a tag dele, tá? Então ele passou aqui, ó. O que é esse tag, ó? Tá vendo? Ele é um hash para mim, tá? Que esse hash diz o estado do objeto no banco de dados, tá? Quando eu faço isso, e ó, deixa eu pegar aqui, ó, vamos pegar, peraí, o ID dele, ó. Cadê o ID aqui, ó? Então, ele foi lá e trocou esse cara para picolé. Então, vamos dar uma olhada aqui no banco de dados. Ó, c.id igual. Eu acho que ele vai pedir para eu colocar aspas aqui. Beleza. Ó. Então, esse item agora, ele está com um name picolé, tá? Só que o cliente 2 agora quer salvar o item e ele também vai passar a e-tag, tá? Então ele vai falar assim, ó, eu quero atualizar aquele item para sorvete com essa e-tag. Olha o que vai acontecer quando acontecer isso. O Cosmos vai lançar uma exceção para a gente, tá? E ele vai falar, ó, tá vendo aqui, ó, pré-condition failed. Por quê? Porque a e-tag está barrando que aquela operação seja feita, porque ela está validando aquele estado, ou seja, aquela informação que você está tentando atualizar, não vai ser mais possível porque alguém já atualizou aquela informação. E isso é muito bom quando você trabalha com concorrência de dados, né? Porque o próprio banco consegue fazer essa validação. Então imagina, ao invés de você ter que ler o dado em memória para depois gravar e fazer essa comparação em memória, não precisa. A própria API do Cosmos consegue fazer isso para você. Mas tem um porém, é preciso ser feito, tá? Existe essa possibilidade, mas você tem que saber trabalhar com if match e tag, tá bom? Mas a implementação é basicamente essa daqui que você vai usar. Agora tem o seguinte, se, por exemplo, você não implementar essa opção de trabalhar com e-tag, o que pode acontecer? Você pode acabar atualizando um dado, por exemplo, se eu fizer, ó, esse cara é picolé, e eu rodei essa linha de comando, onde eu estou fazendo o upsetting, opa, deixa eu voltar aqui, eu corri. Deixa eu voltar ali, peraí. Eu apertei e ele andou, rodou a aplicação. Essa linha que eu estou usando, upsetting item e sync, é a mesma linha daqui, ó.
Só que aqui eu estou protegendo o dado usando etag e aqui eu não estou. E aí ele consegue fazer essa alteração. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Ó, o item vai se chamar sorvete, tá vendo? Então vocês precisam sempre trabalhar com Cosmos, saber trabalhar com etag, tá bom? É super importante. Esse carinha daqui, ó, etag, tá? Super importante saber disso, tá bom, pessoal? Legal. Vamos passar. Agora, peraí, deixa eu voltar aqui para minha classe de Program. E depois do concorrência, aqui ainda está aqui em cima, ó. Andou pra caramba, foi lá para baixo. A gente tem que falar de Bulk Operation. Então, deixa eu reiniciar aqui as coisas. Deixa ele carregar, se conectar com o banco. Criar nossas bases, beleza. Transação a gente já falou, posso comentar a transação. Concorrência a gente já falou, foi esse item que a gente viu agora. Vamos falar agora sobre Book Operations. Book Operations a gente já viu também no vídeo 1. Vou pular o Book Operations se você quiser conhecer como fazer cadastro de 300 registros de uma vez só, leituras de 20 mil dados. Dá uma olhada no vídeo 1, tem bastante conteúdo legal lá, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vou pular aqui o Book Operation também, para o nosso vídeo ficar um pouquinho mais objetivo, tá? Não tem nada de mais do que a gente já viu lá no vídeo 1, tá? Custom Queries, super legal. Então vamos lá, a gente está aqui, vamos parar no Super Queries, Custom Queries. Bem, existe uma forma muito simples de você fazer pesquisas no Cosmos DB usando o que basicamente você usa quando você vai pesquisar num banco de dados SQL, tá bom? Só tomem cuidado as propriedades porque elas são case sensitive, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está usando um select asterisco from, não é uma prática boa usar o asterisco, sempre é bom você informar o nome das colunas, mesmo que sejam todas, mas é importante, tá bom? É melhor para o banco de dados, tá? Então, a gente tem uma query definition, tá? A gente vai fazer um using aqui para deixar dentro de um scope e depois sinalizar para o garbage collector poder pegar esse cara de um fit iterator, tá? A gente já usou isso quando a gente tratou lá de dados paginados, tá? De operações tipo book, tá? E aqui, ó, esse continuation token, que é o segredo aqui, a gente passa null na nossa primeira chamada, tá? O request options aqui, ó, tem uma série de informações que vocês podem usar quando vocês querem fazer uma query, tá? Session token, tem alguns itens aqui legais, quer ver, por exemplo, ó, partition key, ó, se vocês querem excluir alguma região, tá? Ó, if match tag, tá? A gente tem essas opções aqui, então tem muita coisa legal, tá? Que vocês conseguem sinalizar ali a forma que vocês querem para ter um melhor desempenho, tá? E sempre que a gente pegar essas informações, por exemplo, aqui a forma da gente ler esses dados, tá? O que a gente recomenda aqui, principalmente, putz, eu que estudei para a prova, fiz esse material aqui de verdade para poder dividir com vocês. A forma de fazer mais recomendada, né, assim, pela documentação, é assim, tá, pessoal? Então, usem as propriedades da SDK, da biblioteca, porque elas são super performáticas, são super fáceis de usar. A documentação é boa, tá? E tem o canal Deploy que consegue oferecer esse conteúdo aqui, que eu não tinha visto ainda em português, para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu estou escrevendo nada mais, nada menos do que os registros do select asterístico aqui que eu fiz, tá? Não vou ficar escrevendo um a um aqui. Vou botar um breakpoint aqui no final. Vou deixar ele escrever todo mundo. Ele escreveu todo mundo aqui. Agora tá cheio de coisa aqui, ó. Tá? Beleza. E vamos passar agora. E a gente vai passar agora para o nosso segundo exemplo de query, onde a gente consegue usar filtros, tá? Beleza. Então,
como é que a gente faz? Mesma coisa, a gente tem mesma query. É, a gente tem uma query definition, tá? Ou query definition, tá? A gente tem aqui, ó, por exemplo, select asterisco from, né? Simple products, é o container que a gente criou. A gente tá chamando de P, where p.price, tá vendo? Então tem que ser aqui, ó, menor do que 10, tá? Esse arroba price a gente está passando aqui, ó, with parameter, arroba price, a gente converte o 10 para decimal e a gente consegue ter, por exemplo, aqui, ó, eu estou usando aquele query request options, ó, eu estou usando max item menos 1, ou seja, me traz de fato todo mundo que está lá. E eu estou, por exemplo, aqui excluindo uma região que é East USA, mas a gente nem tem nada lá, né? Então coloquei só para mostrar para vocês assim como é que usa, mas enfim, não vai surtir um efeito nessa nossa query, tá? Então aqui ó, a gente vai começar a escrever todos os produtos, tá? Que tem o preço menor que 10. Deixa eu botar um breakpoint aqui, deixar ele escrever todo mundo. Ó, tá todo mundo escrito aqui com preço agora menor que 10, tá? Aqui eram os outros. Aqui, ó, apresentando os produtos com preço menor que 10, então tá todo mundo aqui. Não tá ordenado, tá? Mas é assim também que a gente faz as queries. Aqui eu tenho um outro exemplo de query, tá? Onde eu estou pegando aqui, por exemplo, eu pego duas colunas, ó, p.name e p.price, tá? Que é o simple product que a gente está chamando essa tabela, né? O documento, né, de P, que a sintaxe aqui parece bastante de SQL, tá? Onde, né, a gente coloca o price aqui um mínimo, tá? E o máximo aqui, tá? Então a gente faz uma cláusula aqui e agora a gente vai ordenar pelo preço, tá? A gente configura da mesma forma que a gente fez, tá bom? E a gente executa ela aqui, você vai ver que ela vai escrever, ó, vai começar a escrever aqui, ó, todos os produtos aqui, ó. Eu não estou trazendo o ID, lembra da minha query aqui, ó? A minha query não tem o ID, ó, select name e price. Por isso que esse item aqui está saindo assim, tá bom? Só para ficar diferente de cima a gente saber o que a gente... E aqui, ó, vai vir todo mundo com o preço entre 72 e 73, tá? Então, deixa eu botar o meu breakpoint aqui. Apertar F5, beleza. Então, ó, escreveu todo mundo aqui, só tem dois itens. Entre 72 e 73. Tá certinho, minhas cláusulas estão funcionando. Então, a gente passou sobre Custom Queries. Então, Custom Queries, check. Tudo bem? Index. Putz, assunto super importante, né? Então, como é que a gente pode trabalhar com index dentro do Cosmos DB, tá? Então, ó, a gente é legal a gente saber disso, tá? Que ele tem os tipos de indexação. Então a gente coloca aqui, ó, na documentação da SDK, tá? Ó, então você tem o tipo consistente, tá? Que tem essa documentação aqui, sempre que está em cima, tá bom? Você tem o tipo lazy aqui, que é essa documentação que está aqui, ó, tá? E você tem none aqui, onde você não vai indexar, tá bom? E aí, de forma automática, beleza, true. O que eu queria mostrar para vocês aqui, ó? Eu posso criar também, dentro do Cosmos DB, uma indexação que a gente chama de Composite Path, tá? Onde a gente pode ter aqui, ó, uma coleção, ó, Composite Index, desculpa, a gente pode ter uma coleção de Composite Path, tá? Ou seja, eu posso indexar, por exemplo, o price de forma ascendente, o name, desculpa, de forma ascendente e o preço de forma descendente, tá? Quando eu rodo isso aqui eu estou rodando, deixa eu ver aqui, qual é o meu eu vou criar aqui, ó, vou criar um Product Index, tá? Eu vou criar mais um container lá com essas propriedades, tá? O Options aqui, ó, Options, esse policy está dentro desse options, tá bom? Aqui, ó, index policy está recebendo esse objeto aqui que a gente criou aqui e fez um composite index aqui dentro, tá bom? Então, assim que a gente faz. Se a gente olhar aqui no Cosmos, ó,
Eu ainda não rodei, eu não tenho aqui, ó, o Product Index. Ó, já tá aqui, já rodou. Eu tinha rodado outra vez antes, né? Deixa eu deletar ele aqui, ó. Antes, quando a gente deletou, quando a gente rodou o... uma vez que eu apertei em cima, ele disparou lá, rodou tudo. Então, deixa eu excluir esse cara daqui. Vou mostrar para vocês ele criando. Beleza, foi. Vou rodar essa linha daqui. Tomara que funcione, funcionou. Então agora o que eu queria fazer era mostrar isso daqui. O refresh criou. E aqui, pessoal, ó, settings, tá bom? Aqui, ó, index policy. Olha, aqui embaixo agora eu tenho um composite index, ó. O nome ascendente e o preço descendente, tá bom? Só lembrando que aqui eu estou tratando como se o nome e o preço, tá, estivessem no root, tá? Poderia ter aqui um, sei lá, info barra name, entendeu? E aqui dentro de info tem várias informações. Info ser um aglomerado, digamos assim, tá? Aqui eu estou tratando como se fosse um root, tá bom? Então, ó, beleza, visto a parte de index. Como é que a gente cria index compostos, né? Como eu posso fazer indexação por propriedades, né? Ali do meu documento, tá bom? Beleza. Então, index também a gente viu. Então, esses dois aqui eu vou, inclusive, comentar. Porque se a gente rodar de novo, a gente já não precisa ver. Conflito. Conflito. O que eu queria mostrar para vocês aqui sobre o conflito? Também vou criar um outro container para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar quais são as opções de a gente trabalhar com resolução de conflito, tá? Existe uma forma de a gente resolver conflito, por exemplo, usando uma configuração default do Cosmos DB baseado no último, tá? O último que escreveu, ele vai ganhar, tá? E isso tem que ser baseado em alguma propriedade do tipo timestamp para a gente garantir que aquilo ali consiga ter uma coluna, uma propriedade para poder fazer essa operação, tá? Se você não quiser usar isso, não tem problema. Eu vou criar esse cara. E eu vou mostrar aqui no nosso Cosmos DB também que a gente tem mais um carinha aqui que é o conflitos. Conflitos simples, tá? Então aqui, ó, eu não vou ter nada aqui que vai dizer a forma que ele vai resolver os conflitos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Mas cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Mas existe uma outra forma da gente resolver o conflito, tá? Que é através de você implementar, tá? Uma store procedure para poder resolver esses conflitos de persistência no seu banco, tá? Uma forma de você fazer isso, por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo? Estou criando um novo container, então vai ter um Products Conflicts Full, diferente daquele simple que está lá, tá? E esse item, sim, ele vai ter um molde, uma forma de resolução customizada, que vai ser baseado numa resolução de uma procedure, tá? Onde vai estar essa procedure? Vai estar dentro desse item daqui. Então, ele vai estar dentro de products, tá? Então, tem o nome do banco de dados, tá? O nome do container, tá? E o nome da sua store procedure. Então, ó, se a gente rodar dentro do container que então a gente está criando esse container, ele vai ter a gente está criando esse banco, desculpa, e a gente vai ter um container com esse nome. Vamos olhar aqui, ó. Ele executou a criação do container, então vamos olhar aqui, ó. Vai ter o banco chamado Product Conflicts Full, tá? Aqui dentro eu vou ter a store procedure, ainda não criei, eu vou criá-la aqui, ó.
Eu vou ler, olha o que eu estou fazendo, tá? Eu tenho um objeto aqui do tipo, ó, Store Procedure Property, tá? Eu vou dar esse nome para mim, Store Procedure, e eu vou falar que ele é esse documento que está aqui dentro, ó. Eu só estou lendo, tá? Uma resolução de conflito aqui que eu peguei na documentação da Microsoft, tá? Depois eu coloco o link para vocês de onde está esse código aqui. Mas é um exemplo de como você pode resolver conflitos, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para o nosso código. Cadê conflitos? Conflitos aqui, ó. E aí dentro desse banco, dentro desse banco ele vai criar essa Store Procedure agora. Então ele criou, ó. Aqui dentro agora eu vou ter uma Store Procedure, olha lá, ó. Ela aqui, ó. E ela tem esse código aqui para poder resolver os conflitos, tá bom? Então, essa é uma outra forma da gente poder resolver os conflitos dentro do nosso banco de dados, tá? Através de Store Procedures, tudo bem? Deixa eu fechar essas abinhas aqui. Legal, né? É muito legal. O Cosmos DB ele deixa você fazer bastante coisa legal. Então, se você quiser fazer a sua forma, beleza. Está configurado o banco agora para fazer uma resolução de conflito do seu jeito. Perfeito? Beleza. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de performance então, pessoal. Ó, vou pegar um container, vou fazer uma pesquisa nele, tá? E vou escrever esse dado na tela. Pessoal, a forma que a gente está fazendo aqui e a forma que está lá no repositório do GitHub, a descrição do repositório desse código aqui, eu vou deixar mais uma vez aqui no segundo vídeo, tá? Talvez a gente faça até um vídeo 3 para a gente falar só de cache, para esse vídeo também não ficar tão grande, tá? Mas ó, a gente recomenda muito que a leitura das informações do banco sejam feitas da melhor forma possível, né? Até para a gente poder julgar o produto da forma certa, né? Muita gente, eu sempre falo isso, né? Na época do Entity Framework, lá dos primeiros, e tinha os seus problemas de desempenho, tinha, mas muita gente também usava de forma errada, né? Então, para a gente poder falar certinho do serviço que a gente está usando, a gente também tem que usar da melhor forma, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, assim, eu queria que outras pessoas começassem a considerar o Cosmos DB como parte de um possível banco de dados para vocês usarem nas aplicações de produção, né? Aplicações grandes, um banco de dados bem parrudo, suporta bastante coisa. No vídeo 1 a gente falou bastante sobre isso, tá? Tem um ponto importante que, por exemplo, quando a gente faz essa pesquisa, aqui eu estou falando sobre performance, tá? A gente, beleza, fez da melhor forma, só que a gente não tem algumas métricas sobre isso. Então, quando a gente está, por exemplo, não em ambiente produtivo, né, ou às vezes usando o princípio de feature flag, por exemplo, quando você quer analisar um período de performance da sua aplicação, você pode usar, por exemplo, no Query Request Options, tem uma propriedade que é Populate Index Metrics, tá? Que ela por default vem como false e quando a gente ativa ela, tá? E passa ela como um parâmetro aqui do nosso query, no nosso getItem Query Iterator, a gente consegue, eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Por exemplo, a gente fez uma iteração aqui e a gente está varrendo esse response aqui dentro, né? Deixa eu dar um F5 aqui, ó. A gente começa a ter algumas métricas que, para quem está estudando para fazer a prova, inclusive, são informações que caem na prova, tá? Então, olha, por exemplo, aqui não tem nenhum dado indexado. A gente não está usando um índice simples, a gente não está usando um índice composto, a gente não está, ele não está vendo nenhum potencial índice, né? Lógico, aqui está muito simples, mas tem informações aqui dentro que você, num ambiente produtivo, você vai precisar disso para poder ter um melhor aproveitamento do seu banco, tá? Então, tente utilizar essa parte de Populate Index Metrics para você ter algumas métricas
do seu banco das suas pesquisas, tá? Olha que só fez uma vez mesmo, tá? Esse banco não está com muita informação. Outro ponto, tá, que a gente já falou sobre isso, é a parte de você sempre se preocupar com a quantidade de RUs, tá? E aqui a gente está falando sobre isso e dando um exemplo de como você olha a quantidade de RU de um request, como é que você vai calcular isso, né? Parece simples, mas a gente está tentando ajudar vocês a como vocês vão começar a monitorar o banco e começar a ter os números verdadeiros de quantidade de RU que você está gastando para fazer as operações, tá? Por exemplo, aqui era uma operação simples, então por que a gente não gastou um RU? Será que a gente consegue melhorar a performance disso? Como que a gente consegue? Então, sempre falo bastante isso, né? A gente não consegue melhorar o que a gente não consegue medir, tá? E pessoal, como a gente já está com 40 minutos de vídeo aí, eu vou deixar o cache aqui para um terceiro vídeo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acabou que ficou uma trilogia aqui. Vai ter a parte 3 com... a gente vai falar sobre cache, tá? E aí, só dando uma palhinha aqui para vocês, no Cosmos DB, quando a gente trata de cache, a gente quer falar de a gente ter um gateway dedicado, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício de medir a performance de um banco de dados com um gateway provisionado, tá? E sem ele provisionado, tá bom? A gente vai fazer esse teste e acho que vai ser uma a gente vai ter uma informação bem legal como é que o Cosmos trabalha com cache, tá? Porque o gateway dedicado é o cache dele, tá bom? Então, tem até uma documentação aqui, ó, é legal, tá? Tem até uns desenhos aqui legais falando de como é que funciona o fluxo de quando você tem um gateway ou quando você faz uma conexão direta, né, sobre o protocolo TCP. Inclusive, são protocolos diferentes, né, quando você usa o gateway e quando você usa o direto, tá? Então, vale bastante a leitura aqui. Mas é isso, tá? Até o próximo vídeo. Aguarde aí, tem bastante coisa legal pra gente ver sobre o Cosmos. E uma boa noite para vocês. Abraço, tchau, tchau.